Então, um enquadramento sobre a série de mensagens que estamos agora a dar. Começamos a falar sobre família já há 2 semanas. Na primeira semana, a Joana Ferrazin falou connosco sobre Cristo como centro da família. Na semana passada, a doutora Yolanda Melo falou connosco sobre o papel da mãe e os impactos do papel da mãe na família. A doutora Yolanda voltará na próxima semana, no próximo domingo, para dar continuidade. Hoje, na nossa agenda, era suposto falarmos sobre o pai, o papel do pai e os impactos do papel do pai. Há um colega pastor que está a tentar vir para partilhar esse tema. Não conseguiu nesta data, estamos a tentar que venha numa outra. Então, tenho que antecipar um tema que era para ser dado depois, que é os valores do reino de Deus na família. Ou a cultura do reino, se quisermos, uma outra forma de o dizer. A cultura do reino de Deus na família. E para introduzir este assunto, uma reflexão simples, básica, que eu acho que todos vamos entender. A nossa conduta, a nossa maneira de agir, ela vem de valores. Ela vem de um conjunto de valores que nós temos. Portanto, não estou a falar de uma ação isolada no tempo, mas, sobretudo, a nossa atitude ao longo do tempo. As coisas que vamos fazendo, o tipo de escolhas que fazemos. E não se trata só das escolhas, mas também da nossa mentalidade, da nossa maneira de ver a vida, entender a vida, que depois condiciona a nossa maneira de agir. Vem de valores. Podemos não estar tão conscientes desses valores, mas eles estão lá. E são eles que condicionam a nossa forma de agir. Já ouvimos muitas vezes, talvez vocês ouviram, mas eu já ouvi várias vezes pessoas dizer: eu funciono assim, é assim que eu ajo, é assim que eu penso. Ou a minha família tem funcionado assim, sempre. Minha família age assim. Essa é a nossa maneira de pensar, essa é a nossa maneira de agir. Todas estas reações indicam que, de facto, nós temos valores pelos quais nós funcionamos. A grande pergunta é se esses valores com os quais nós funcionamos se estão longe ou próximos dos valores de Deus, dos valores divinos, dos valores da palavra de Deus. Ok? E nós todos somos membros de uma família. Podemos ser filhos, aliás, somos todos filhos. Os nossos pais podem estar vivos ou não, somos todos filhos. Somos muitos de nós pais, somos muitos de nós, alguns de nós avós, alguns tios, primos e assim por diante. E nós temos uma certa influência neste núcleo, neste órgão que nós chamamos família. Temos influência pelo que dizemos, pelo que fazemos, pelo que aconselhamos, pela nossa maneira de pensar, pelo exemplo que a nossa conduta cria e produz nos outros. Nós temos influência. Nós não podemos pensar em nós como simplesmente uns indivíduos que estão lá e que não têm nenhum impacto sobre ninguém. Mesmo que tu não queiras e que eu não queira, nós temos impacto sobre os outros. Nós temos impacto na família, na nossa família. E nós agimos com base em valores. Volto a insistir, podemos estar conscientes deles ou não, mas nós agimos com base num sistema de valores que nós temos, que foi veiculado ou pela família, ou pela instrução escolar, ou pelas experiências com os amigos, ou por figuras que nós idolatramos, da televisão, do mundo da música pop, seja de onde for. Nós somos como esponjas. Nós, seres humanos, não somos como aço. Somos como esponjas. Nós absorvemos e, às vezes, consciente ou inconscientemente, nós assimilamos. E deixamos que determinadas formas de ver a vida, de pensar a vida e de agir na vida influenciem a nossa maneira de pensar e também de agir. São processos normais. Então, o que eu quero fazer convosco hoje
não é dar necessariamente soluções mágicas ao desafio. O meu desafio convosco hoje é de aguçar, de estimular um pensar crítico. Um pensar crítico. Uma forma consciente de pensar o que vem da sociedade. E de filtrar. E de filtrar de acordo com aquilo que deveria ser, que deveriam ser, ou num processo de comparação com aquilo que deveriam ser os valores divinos. Ou aquilo que são os valores divinos. E é isto que eu quero estimular hoje, mais do que dar soluções. Então vamos começar a refletir. Como é que pensamos e como é que agimos acerca de, vamos ver, por exemplo, alguns assuntos aqui que têm a ver com a família. Ok? Vamos ver se está tudo a funcionar. Está tudo a funcionar, graças a Deus. Como é que nós pensamos sobre família? Por exemplo, comecemos por aí. Qual é a nossa concepção sobre família? O que é uma família para nós? É um modelo tradicional ou não? O modelo tradicional é uma família, é um órgão composto por pais, que são homem e mulher, não homem, homem ou mulher, mulher, homem e mulher, ok? Que vivem num compromisso para toda a vida e que têm filhos, ou não, na maioria dos casos têm, e lhes transmitem valores e querem preservar este órgão. Esta é a família tradicional. É assim que pensamos a família ou não? Ou há outros conceitos na nossa mente? Pronto, essa é uma das questões. Como é que nós pensamos e agimos acerca de gestão financeira na família? Finanças, uma coisa tão chave na vida de qualquer família. Tão predominante na vida de qualquer família. Qual é o papel do dinheiro na tua família? Como é que pensas o dinheiro na tua família? O dinheiro é de todos? Ou o dinheiro é da esposa? Ou é do marido? O marido sabe que a esposa ganha. A esposa sabe que o marido ganha. O marido pode ter acesso no dinheiro da esposa. A esposa pode ter acesso no dinheiro do marido. Ou é um dinheiro particular de cada um deles. Há visões diferentes. Como é que vocês pensam? Gestão de conflitos na família. Conflito entre marido e mulher. Conflito entre pais e filhos e pais, assim por diante. Qual é o papel do perdão? Qual é o papel que vocês dão ao perdão na gestão de conflitos? A sociedade às vezes pensa, perdoar sim, mas esquecer não. Joana falou disso aqui muito bem, no primeiro domingo. Como é que vocês veem esta questão? Perdoar sim ou não? O que é que significa perdoar? Perdoar é esquecer também ou não? Como é que se gera? Dialogando sim ou não? O que é dialogar? É dialogar com respeito ou exigir? O que é? Qual é a nossa visão? Depois, a educação dos filhos. Como é que nós pensamos a educação dos filhos? Qual é o sistema de valores que rege a maneira como educamos os nossos filhos? Ok? É dizer sim sempre, ser capaz de dizer não também, saber pôr limites sim ou não, disciplinar sim ou não, como, quando, de que maneira. Há valores diferentes. E eu tenho observado que, por vezes, a abordagem depende da cultura. Hoje, as pessoas do sul da Europa têm uma tendência educacional. Os anglo-saxónicos têm uma outra tendência educacional. No continente africano, há tendências educacionais. Mas será que há valores divinos para a educação dos filhos? Que vão para além das nossas tendências culturais? Certo? Tradições familiares. Aquilo que as famílias fazem por tradição, repetem ao longo do tempo. Que tradições são boas? Que tradições são para preservar? Que tradições não são para preservar? Será que os valores de Deus, da cultura do reino de Deus, têm alguma coisa a dizer para com as nossas tradições familiares? Eu já devo ter partilhado aqui com algumas pessoas que tive, antes de casar, eu tive que lidar com algumas destas tradições familiares. E eu tive que ser proativo em dizer não
a muitas coisas familiares, porque achava que não se alinham com os meus valores cristãos, com os valores da palavra de Deus. Sim, são tradições que já vêm de geração a geração, tudo bem. Que os anciãos da família têm praticado e que acham que são intocáveis, tudo bem. Mas eu rejo a minha vida com base em valores do cristianismo, da fé cristã, da palavra de Deus. Não é? O que dizer sobre tradições? Relação com o sexo oposto. Quando somos casados, quais são os limites? Há limites, não há? Com o sexo oposto, digo, fora do casal. Como é que lidamos com o sexo oposto? Que limites existem? Como é que a nossa sociedade hoje funciona em relação a isso? Relação da família com a fé. É importante vivermos com alguém que partilha da mesma fé que nós? Ou não? Como é que alinhamos uma relação onde um dos cônjuges não partilha da mesma fé que nós? Certo? São questões que temos que pensar. O que é que diz Deus sobre isso? O que é que Deus pensa sobre isso? Não é? E, finalmente, a relação com as novas tecnologias. O volume de uso das redes sociais. Estamos conscientes de como é que as redes sociais impactam a qualidade e a saúde da família? Queremos ter um pensar crítico sobre isso? Queremos agir sobre isso? A Bíblia tem alguma coisa a ensinar-nos que nos possa ajudar a agir e a pensar em relação a isto. Enfim, estes são alguns dos temas da família nos quais nós podemos identificar esta questão do qual eu quero falar hoje, que é a necessidade de pensar quais são os valores que regem o nosso comportamento da família. A nossa forma. Primeiro, quais são os valores que regem a nossa mentalidade? Porque a mentalidade e a forma de pensar vem antes do comportamento. É ela que condiciona o pensamento. E é isso que vos quero fazer refletir nas frases seguintes, que eu tenho aqui para vocês, em letra bem grande, para que nós possamos entender. Os valores definem a nossa mentalidade. Quer a gente quer não. Os valores definem a nossa mentalidade. O que é mentalidade? É um padrão de pensamento, é um sistema de pensamento, de pensar, uma maneira de ver a vida. Ela é constituída por valores. E a nossa mentalidade, por seu lado, condiciona as nossas atitudes. Nós agimos como agimos por causa dos nossos valores, por causa da nossa mentalidade. Não é uma coisa acidental. Certo? Segundo, quando estamos conscientes dos nossos valores, quando estamos conscientes desta realidade de que o comportamento é condicionado por valores, nós somos mais criteriosos com as nossas ações. Quando eu sei que o que eu faço, vem de um sistema de valores, eu estou mais consciente disso e eu procuro ser crítico e ser criterioso. Dizer sim e não com base em critérios. Eu não vivo só ao sabor do vento, não é? Como diz Paulo, quando ele está a descrever a imaturidade, ele diz que somos como crianças movidos por qualquer vento de doutrina. Vem um vento pela esquerda e leva-me. Vem outro vento pela direita, leva-me. Todas as filosofias que aparecem atrativas, levam-me. Moldam a minha maneira de viver. Não, nós temos que ser críticos e criteriosos. Isto sim, isto não. Não porquê, sim porquê. Por causa dos meus valores. O ambiente pode gerar os seus estímulos e pressões, mas nós lutamos, isto é, quando somos conscientes da necessidade de preservar valores, nós lutamos e resistimos para preservar algo que sabemos que tem valor. Eu não estou a dizer aqui que é fácil. Não. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de pressão, algum tipo de estímulo interior ou exterior. Estímulos interiores. Os estímulos interiores são aqueles que vêm dos nossos próprios impulsos humanos, os nossos desejos, aquilo que as nossas inclinações humanas gostam e querem. E isso não depende de um estímulo externo. É algo que está dentro do nosso coração. Pura e simplesmente. Está lá. A gente deseja certo tipo de coisas.
Mas também há outros estímulos que vêm, como eu já disse há pouco, do ambiente. Isto significa os amigos, o nosso círculo de amigos, que tem grande influência. Se são amigos que temos uma grande intimidade com eles, não se enganem, tem grande influência sobre aquilo que nós pensamos e fazemos na nossa vida. Se são membros da família que nós respeitamos muito, aquele avô cuja palavra é lei para toda a família, ele tem um papel de ancião e é muito respeitado. Isso tem grande influência. Portanto, há pressões que vêm de vários lados. Literatura, comunicação social e assim por diante. Podíamos nomear aqui uma grande lista. É difícil, há pressões, mas se nós percebemos o que eu estou a tentar comunicar, nós seremos proativos em tentar filtrar e vamos saber lutar intencionalmente para preservar o que acreditamos ser importante e ser bom. Ok? A luta nem sempre é fácil, por vezes podemos cair, por vezes podemos falhar, por vezes podemos falhar durante muito tempo até, haver desvios longos, não é, no tempo, mas como temos esta noção na nossa mente, em algum momento nós queremos voltar à rota. E nós somos intencionais em lutar para voltar à rota dos valores de Deus, dos valores do reino, dos valores divinos. Ok? É isso. Agora vamos refletir um pouco sobre as fontes de influência dos nossos valores. Como eu disse, os nossos valores vêm de algum lado, não é? E eu quero refletir com vocês sobre as principais traços de pensamento no mundo que é o nosso, onde vocês e eu vivemos, mundo ocidental, que tem traços que são transversais a muitos países ocidentais, ditos ocidentais, e pós-moderno. Quais são os principais traços de pensamento que vocês e eu, muitas vezes, nós não percebemos, mas acabam por influenciar a nossa conduta também, no dia a dia. Porque são sistémicos. E por serem sistémicos, estão em toda a sociedade, vão influenciando o agir das pessoas. Não é? O que dizer em relação a isso? Bom, nós vivemos numa sociedade ocidental, onde nós estamos, pós-moderna, é uma sociedade ateísta e laica. O que é que isto quer dizer? Deus, durante muito tempo, esteve no centro da vida, na Europa, e há partes do mundo que se identificam com a mesma forma de pensar. Deus esteve no centro. Hoje, Deus já não faz parte. Deus já não está no centro da vida. Ok? Portanto, a questão pensar o que é certo, o que é errado, na perspectiva da relação com Deus, não faz sentido para a maior parte das pessoas da nossa sociedade ocidental, pós-moderna. O homem está no centro. É o homem que define o que é certo e o que é errado, e é o homem que rege a sua vida. Ele é senhor da sua vida. Ele é senhor da sociedade. Deus já não faz parte disto. Tudo o que é religioso é algo do passado. As pessoas não querem ter nada a ver com religião. Em segundo lugar, o individualismo. A presença forte do individualismo. Há uma ênfase muito forte no indivíduo e na felicidade individual. Que o indivíduo precisa de alcançar a felicidade e o sucesso. Esta é a ênfase. Ao contrário de outras épocas em que havia uma ênfase muito grande na coletividade, na comunidade. A felicidade e o bem-estar comum. Hoje em dia é a felicidade individual. Tu tens que ser, tu tens que conseguir, tu tens que ter sucesso. Se isso vai arrebentar com a tua família ou não, não é muito importante. Se isso vai dar cabo de algumas pessoas ou não, não é muito importante. Tu tens que te sentir bem. Tu precisas ser feliz. É assim. O individualismo exacerbado. O materialismo, que no fundo é a ideia de que a felicidade vem daquilo que se tem. Então muita gente dá cabo de tudo o que tem mais valor à sua volta para conseguir ter alguma coisa. Porque acham que tendo é que serão felizes.
Se eu conseguir a casa dos meus sonhos, aí vou ser feliz. Se eu conseguir o seguro de vida que eu sempre desejei, aí eu vou ser feliz. Se eu atingir uma conta bancária com X números decimais, aí eu vou ser feliz. É assim que a nossa sociedade funciona. Isto vai impactar a família. O progressismo que no fundo é a ideia de que nós, em nome do progresso, precisamos de libertar a nossa mente de certas formas de pensar que aprisionam o progresso e que atrasam o progresso. No progressismo, por exemplo, nós estamos a ver o apoio e uma motivação e um investimento muito grande no sentido das pessoas do mesmo sexo poderem casar. Isto vem do progressismo. Por outro lado, há a ideia de que cada um deve fazer o que quiser do seu corpo. Porque é senhor do seu corpo. Então, cada um pode fazer o que quiser do seu corpo. A liberalização de drogas, de certo tipo de drogas, porque considera-se que não fazem tão mal, são até benéficos para a saúde. E, portanto, há inclusive partidos políticos a lutar fortemente para que algumas drogas sejam liberalizadas. Estão a ver? A questão do feminismo. A questão do feminismo que assumiu uma grande força nos nossos dias. O feminismo, a colocação da mulher no centro da vida e da sociedade. Não é? E a criação de uma ideia de competição e de luta entre os géneros. Na busca de colocar a mulher no seu lugar, a sociedade está a esvaziar o papel dos homens. Os homens estão em crise nos nossos dias. Onde estão os homens? Onde estão os homens? Eu vou a muitas igrejas, vejo poucos homens. As mulheres vêm, os homens não vão. Fora a discussão teológica, se a mulher deve pregar ou não, não estou agora concentrado neste assunto, mas vê-se cada vez mais mulheres no ministério do que homens. Cada vez mais mulheres a servir do que homens. Onde estão os homens? Há uma crise. E eu acho que é uma das razões em que isto está a acontecer, é que o feminismo está a fazer a mesma coisa, está a repetir a mesma coisa que o machismo fez durante muito tempo. Ou seja, está a colocar a mulher no centro e a anular o papel dos homens. Os homens já não sabem qual é o seu papel. Estão esvaziados de papel e de identidade. Quando Deus criou a humanidade, lá em Gênesis, e isto não estou a colocar aqui nenhum grau de importância hierárquica, está bem? Mas estou a falar de função, de papel, de responsabilidade. Quando Deus criou o Éden, Deus criou primeiro Adão, o homem. E antes mesmo da mulher vir, Deus lhe deu responsabilidades. Ele tinha a responsabilidade de gerir, administrar o que Deus lhe deu. E ele tinha a responsabilidade de ser obediente para com a palavra de Deus. Foi a Adão a quem Deus disse: podem comer tudo, mas não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tem a responsabilidade de tomar iniciativa. Um homem tem que ser alguém que toma iniciativa. Alguém que toma iniciativa na preservação da sua família, na defesa da sua família. Alguém que toma iniciativa na sustentação da sua família. Financeira e noutros âmbitos da vida. Alguém que assuma a responsabilidade no papel de adoração a Deus, de obediência a Deus, de serviço da família para com Deus. O homem tem que tomar iniciativas. Os homens não estão a tomar iniciativa nos nossos dias. Os homens estão passivos demais, quietos demais, observadores demais. Não se pronunciam, não falam, não se posicionam, não agem, não sabem o que querem do futuro, não fazem nada pelo seu futuro.
estão esvaziados de responsabilidade e de iniciativa. Por um lado é responsabilidade deles próprios, mas por outro lado é fruto do nosso sistema de pensamento dos nossos dias. Liberalismo é a ideia da libertação das velhas normas morais, não é? E hoje estamos a ver isso tomar forma, por exemplo, na área da sexualidade. A ideia de que o corpo é meu, eu posso fazer com a minha sexualidade o que eu quero. Ok? E isto está a afetar também as relações dentro da família. O relativismo. O relativismo é uma forma de pensar muito perigosa. O que é que o relativismo, como é que o relativismo funciona? O relativismo parte do princípio que não há valores absolutos. Ok? Não há valores absolutos. Que os valores, ou seja, o que é certo e o que é errado, depende do entendimento, da compreensão e do que valoriza cada indivíduo. O bem e o mal depende da minha escolha, da minha opção. Então, se tiverem 5 pessoas a discutir o que é certo e o errado, todos vão dizer naquela mesa, não, isto está errado do teu ponto de vista. Quem é que me diz que isto está errado? Quem é a autoridade superior que diz que isto é errado ou certo? É o teu ponto de vista. Isso tira completamente qualquer espaço para correção, qualquer espaço para o aconselhamento, qualquer espaço para qualquer tipo de orientação. Porque qualquer coisa que tu digas, a pessoa vai dizer, é o teu ponto de vista. Sabem que isto está tão grave que eu tenho que vos confessar que já tive ao longo do meu ministério pastoral, que nem é assim tão longo, são 9, 10 anos, já tive inúmeras ocasiões em que estou a tentar aconselhar alguém e ela diz-me, é o teu ponto de vista. O que é que isto vale? Percebem? A ideia é que não há uma autoridade superior que estabelece o que é certo e o que é errado. Como é uma sociedade onde Deus está fora da sociedade, Deus não faz parte da sociedade, não é o centro da vida, Deus não é a autoridade para definir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado depende do nosso ponto de vista. Estão a ver? Então, estas são as formas de pensar da nossa sociedade atual, ocidental, pós-moderna, e temos de estar atentos a estas formas de pensar, ser vigilantes, ter pensamento crítico, ser criteriosos na escolha do que é que queremos para a nossa vida e para a nossa própria família. Agora, será que eu já falei dos veículos, de onde é que isto vem, a família, o Estado, a política, os sistemas de ensino, literatura, e portanto são vários os meios que veiculam estes valores. O que é preciso perceber para nós aqui hoje realmente importante, o que é que a Bíblia diz? Será que o que a Bíblia diz importa? Ok? É isto o grande assunto que temos que resolver. Leiam comigo então Romanos 11. Começando a leitura no verso 33. Diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Por outras palavras, Deus, o teu conhecimento é tão elevado, a tua inteligência é tão elevada, que quem, Senhor? Que cientista? Que pensador? Que sociólogo? Que psicólogo entende as coisas melhor do que tu, Senhor? Quem é que pode aconselhar a Deus? E dizer, Deus, olha, aquilo que tu definiste está errado. A forma como concebeste a família está errado, Senhor. A maneira como o papel desta mulher e o homem estão errados, Senhor. A forma como pensas, a maneira como os filhos se devem comportar está errado, Senhor. Quem é que alguma vez aconselhou Deus e pode aconselhar Deus? Nós temos que reconhecer a nossa pequenez diante deste ser que é Deus.
Ele é infinitamente superior a nós. Nós nem entendemos bem das coisas da vida. Mesmo da ciência conhecemos tão pouco. Como podemos pensar que, com esta arrogância que às vezes temos, que sabemos mais do que Deus, sobre o que é melhor para a nossa vida? Quem é que te aconselhou, Senhor? Agora vejam a conclusão deste pensamento. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. O que é que isto quer dizer? Por outras palavras, tudo vem dele. Tudo é dele. Ninguém lhe deu nada, ninguém lhe emprestou nada, ninguém fez nada por ele. Tudo é dele. Ele é dono de tudo. Se a gente acha que somos donos de alguma coisa, esqueçamos isso. Quem é dono de tudo é o Senhor. O Senhor criou o universo. O Senhor criou tudo o que existe. Inclusive criou o ser humano, o homem e a mulher. E o Senhor instituiu a família. O homem não inventou a família. Nenhum pensador, psicólogo, sociólogo, antropólogo inventou a família. Foi Yahvé quem inventou a família. É dele. Foi por meio dele. Ou seja, com a sua pessoa, pondo a sua pessoa, investindo a sua pessoa, que ele criou todas as coisas. E todas elas existem para uma finalidade: dar glória a ele. Dar glória a ele. Numa sociedade onde Deus já não é o centro da sociedade, da vida, nós que queremos seguir a Deus e a Jesus, devemos trazer isso no dia a dia para a nossa vida. Eu sou criatura de Deus. Só por isso eu já lhe devo toda a adoração e glória. Porque sou criatura dele. Segundo, eu sou filho de Deus. Depois, a família que eu tenho não é minha. O conceito da família não vem de mim. Eu não preciso de inventar nada. Deus é que fez. E a família é para a glória dele. É para a glória dele. Para dar honra a Deus. Isto muda a abordagem. Isso muda a postura. Isto muda muito, faz uma grande diferença na atitude. Porque o contrário é dizer: é a minha vida. Eu é que mando. Eu é que sou o senhor dela. Faço o que eu quero. É a minha família. Eu é que sei o destino que eu quero dar à minha família. Eu é que sei o destino que eu quero dar ao meu casamento. Eu é que sei o destino que eu quero dar aos meus filhos. Eu é que sei a educação que eu quero dar. Eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei. Bom, Deus dá liberdade para isso, sabem? Deus não nos obriga a nada. Deus não nos fez como robôs. Ele deu-nos o livre-arbítrio. É uma escolha. Nós precisamos fazer a escolha. Deixar, como a Joana disse na primeira lição, deixar Deus ser o centro ou não. É uma escolha que temos que fazer. Deus não nos vai obrigar a nada. E, finalmente, Paulo diz algo que tem a ver com esta questão da mentalidade que depois condiciona a ação. Paulo diz algo muito importante aqui nesta passagem. Bom, primeiro já vimos que ele põe Cristo no centro, no versículo 32. Em segundo lugar, ele diz: não vos conformeis. Primeira atitude: não vos conformeis. Faça o quê? Faça o mundo. O que é o mundo? É o sistema do mundo. O evangelista João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Como assim a quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus? Pois, porque se te tornas íntimo desta maneira de ver a vida, tornas-te íntimo aceitando esta maneira de ver a vida que é corrupta, que é corrompida, que é contrária aos valores do reino de Deus, tu é que te tornas inimigo de Deus. Certo? Então, Paulo está a falar aqui de uma atitude proativa que devemos ter. Não vos conformeis. Está a colocar a responsabilidade em cima de cada um de nós. Não se conformar, a conformação tem a ver com o quê? A conformação tem a ver com a aceitação, não é? Tem a ver com a aceitação, tem a ver com passividade, porque para nos conformarmos com algo, temos que aceitar, temos que ser passivos com esse algo, temos que o acomodar na nossa vida, de modo a tornar-se uma norma. Torna-se um padrão na nossa vida e na nossa forma de pensar e de agir. Pelo contrário, Paulo diz no versículo 22, transformai-vos no entendimento. O que é transformar?
é mudar de um estado para o outro. Transformar é mudar de um estado para o outro. A vossa mentalidade hoje está num determinado estado. A vossa maneira de pensar a vida está num determinado estado. Mas não deixem que fique aí. Transformem-no, mudem-no, levem-no para um estágio seguinte. E finalmente, ele fala de pela renovação, que é o processo através do qual essa transformação se dá. Pela renovação. O que é renovar? Renovar é o processo de remodelar. Pegar em algo que já existe, na maneira que existe, e transformá-lo para ser algo diferente, algo novo. Deus não está a dizer que tu és uma tábua rasa. Tu tens que ser uma tábua rasa, alguém que não tem visão nenhuma da vida, pensamento nenhum, nenhuma mentalidade. Não, tu tens a tua mentalidade, tu tens a tua forma de ver a vida. Trouxeste isso da família, dos amigos, disto e daquilo. Agora, o desafio de Deus é ser proativo em oferecer resistência àquelas maneiras de pensar que são contrárias a Deus. Oferece resistência. Ser crítico, ser criterioso, como eu já disse antes. Pelo contrário, deixa Deus e a palavra de Deus transformarem a tua maneira de pensar para que ela passe da forma que está para uma forma nova. Renovação do pensamento. Deus quer renovar o pensamento. Renovar o teu pensamento. Isto é um processo. Tem que acontecer de forma contínua. Renovar o nosso pensamento. E ele diz no final deste versículo, isso vai te possibilitar a experimentar a vontade de Deus, que é boa, santa. Santa quer dizer separada, não é? É única, é especial. E perfeita, ou agradável. A vontade de Deus para ti não é castrar a tua felicidade. Destruir-te como indivíduo, destruir a tua felicidade. Ou como muitos dizem, Deus tem prazer em tirar-nos prazer e satisfação da vida. É mentira. Pelo contrário, Deus pensou a vida para que nós possamos experimentar a felicidade no seu sentido mais elevado. No seu sentido mais pleno. Nós, na nossa teimosia, e no nosso orgulho humano, e nos estarmos cheios de nós, e com nossos conceitos, e nossa educação, e nossas experiências, nós dizemos, não, Deus, isto não é bom. Não, Deus, isto não é bom para mim. Não, não quero. E nós resistimos a Deus. Por quê? Porque a nossa mente não foi transformada ainda. E sabem o que eu descobri na minha própria experiência de vida? Há certas coisas que Deus não te vai dar enquanto a tua mentalidade não muda. Nós perguntamos-nos muitas vezes, mas por que determinadas coisas demoram tanto a chegar na nossa vida? Por exemplo, desculpem o que eu diga isso com muita franqueza. Deus, por sua iniciativa, Deus não vai optar por enriquecer financeiramente alguém que tem formas de pensar o dinheiro que estão contrárias à sua palavra. Deus, por sua iniciativa, não te vai enriquecer. Tu podes enriquecer por teus próprios meios, por outras formas. Mas Deus não te vai colocar muito dinheiro na tua mão se Ele sabe que isso te vai destruir. Vai destruir a tua família. Vai destruir as pessoas à tua volta. Pela tua maneira de pensar sobre o dinheiro. Porque a tua maneira de pensar o dinheiro ainda não foi renovada. Não foi transformada. Quando Deus conseguir transformar a tua mentalidade em relação ao dinheiro, Ele terá a vontade para colocar muito dinheiro nas tuas mãos. Por quê? Porque Ele sabe que vais geri-lo bem. Vais usá-lo bem. Casamento, mesma coisa. Filhos, a mesma coisa. Deus sabe que há pessoas que não estão minimamente preparadas para ter um filho. Eu quero ter um filho, eu preciso ter um filho, eu preciso ser mãe, preciso ser pai. Deus sabe, não estás preparado. Porque a tua mentalidade, a tua maneira de pensar não foi renovada ainda. Vais fazer esta criança sofrer.
e vais fazer sofrer muita gente à tua volta. E vais destruir-te a ti próprio. Um filho é sempre uma bênção, não é? Mas tem que vir, convém que venha, é ideal que venha na altura certa. O que é a altura certa? É a altura perfeita? Não. Temos que ter alguma estrutura para pôr este ser humano no mundo e cuidar dele da maneira como Deus projetou para cuidarmos deste indivíduo. Há muita coisa que a gente quer e Deus diz, it's not time. Não é tempo ainda. Estou a encerrar, pessoal. O que é que Deus precisa de mudar na tua mentalidade? Ok? Eu vou dar 4 conselhos práticos sobre como podemos deixar que a nossa mentalidade seja transformada por Deus. Primeiro, parece clichê, eu sei, mas não é clichê. Eu sei que é verdade. A verdade tem que ser dita mesmo que pareça clichê. Orar, 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 orar. Orar, 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 orar. E pedir a outros que orem, que orem, que orem, que orem. Sem a ajuda de Deus é muito difícil. Eu diria, é impossível. É impossível. Nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Olhem, há coisas... Eu tenho determinadas fragilidades também. E às vezes eu me pergunto, Senhor, como é que eu não segui determinados caminhos? Como? Quer dizer, tudo indicava para que eu seguisse aquele caminho. E o Senhor responde, é a minha graça que te tenho ajudado. Sou eu que te tenho sustentado e apoiado. Orar, orar, orar e orar. Segundo, meditar e estudar a Bíblia. Eu acredito com todo o meu coração que a vontade de Deus e os valores de Deus estão expressos nas Escrituras Sagradas. Eu sei que Deus pode falar às vezes através de um sonho. Deus pode falar às vezes através de uma visão. Deus pode falar às vezes através de um indivíduo. Dizer, faz isto, faz aquilo, numa área específica da tua vida. Mas sobretudo quando se trata de valores. Estão na Bíblia. Porque Deus, ao longo de 1000 e tal páginas, de uma história longuíssima, foi revelando de forma sistemática os seus valores. Aquilo que Ele realmente valoriza. Mas eu quero vos dar um alerta. Meditem a Bíblia e estudem a Bíblia sem lentes. O que é isto sem lentes? Todos nós entendemos alguma coisa que a Bíblia diz através da influência de outros.